Você está preso. Não por falta de oportunidades, dinheiro ou talento. Você está preso por excesso de apegos. Apego a pessoas que já não estão mais presentes emocionalmente. Apego a um passado que não volta. Apego a expectativas que ninguém vai cumprir. Apego à ideia de quem você deveria ser, em vez de quem realmente é. E enquanto você carrega tudo isso, sua vida passa. Desapego emocional não é frieza, não é indiferença, não é se tornar uma pessoa sem coração. É justamente o oposto. É sabedoria. É a capacidade de amar sem se perder, de cuidar sem se destruir, de sentir sem se afogar. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Você sofre não pelo que acontece, mas pelo que você se apega sobre o que acontece. Marcos Aurélio, Epicteto, Sêneca, todos ensinaram o mesmo princípio fundamental. Foque no que você pode controlar. Solte o resto. Nas próximas 10 verdades, vou expor os apegos que estão roubando sua energia, sua paz e sua liberdade. Cada uma vai incomodar, mas cada uma também pode libertar. Não é sobre parar de se importar. É sobre parar de se destruir por coisas que você não pode controlar. Vamos começar. A primeira verdade brutal que você precisa aceitar é esta. A maioria das suas conexões tem prazo de validade e você está desperdiçando energia tentando manter vivas amizades que já expiraram. Olhe para sua lista de contatos. Quantas dessas pessoas você realmente conhece? Quantas te conhecem? A verdade é que a maioria das suas conexões é circunstancial. Colegas de trabalho que você só vê porque dividem o mesmo escritório. Amigos de escola que você só teve porque estudavam juntos. Conhecidos de conveniência que existem porque a vida os colocou no mesmo lugar ao mesmo tempo. Quando a circunstância muda, a conexão morre. Você muda de emprego, a amizade esfria. Você se muda de cidade, os contatos somem. E você fica se perguntando o que aconteceu, quando na verdade nada aconteceu. Aquilo nunca foi profundo. Era apenas conveniente. Você se apega a essas conexões por medo. Medo de ficar sozinho. Medo de perder o que sempre teve. Mas aqui está a sabedoria do desapego. Soltar quem já soltou você emocionalmente não é perda, é liberação. É redirecionar energia para os raros que realmente importam. Faça este exercício agora. Pense em quantas amizades você mantém por hábito, não por conexão real. Quantas pessoas você força conversas vazias só para manter uma ilusão de proximidade? A resposta vai te assustar. E também vai te libertar. Desapego saudável não é abandono. É reconhecer quando um ciclo terminou e ter paz com isso. Algumas pessoas vieram para ensinar, não para ficar. Agradeça, solte e siga em frente. E se há um apego ainda mais profundo que o das amizades, é o apego às mágoas familiares, especialmente com seus pais. Aqui está a verdade que liberta, mas que dói antes de curar. Seus pais fizeram o melhor que podiam. Dentro das limitações emocionais deles, das feridas que eles mesmos carregavam, das ferramentas que tinham, e ainda assim, te machucaram. Não porque eram monstros, porque eram humanos falhos criando outro humano. Você carrega mágoas de quem te amou do jeito que conseguia. Você espera, mesmo em silêncio, que um dia eles vão reconhecer o que fizeram de errado, que vão pedir desculpas, que vão finalmente te dar a validação que você sempre quis. Mas aqui está o problema. Isso pode nunca acontecer. E enquanto você espera, está preso. Esse apego ao "eles deveriam ter me amado melhor" te mantém refém de um passado que não pode ser mudado. Você não está punindo eles com esse ressentimento. Está apenas se envenenando diariamente. Perdão não significa aceitar o que fizeram. Não significa fingir que não doeu. Significa soltar o veneno que você carrega. Significa reconhecer. Você não escolheu a infância que teve, mas escolhe quanto poder ela terá sobre você hoje. Honre o que seus pais te deram, mesmo que tenha sido pouco. Solte o que não deram, mesmo que doa. E siga em frente sabendo que sua cura não depende deles mudarem, reconhecerem ou pedirem desculpas. Depende de você soltar. E já que estamos falando de soltar expectativas familiares,
Vamos mais fundo. Porque há outro apego ainda mais sutil e destrutivo. O apego à ideia de que as pessoas estão constantemente pensando em você, julgando você, analisando cada movimento seu. Aqui está o golpe no ego que também é libertação. Você nem passa na cabeça das pessoas tanto quanto imagina. Aquela situação embaraçosa que te traumatizou há 5 anos, eles já esqueceram. Aquele erro que você ainda se pune por ter cometido, ninguém mais lembra. Aquela coisa que você disse e ficou remoendo por semanas, saiu da cabeça deles em 5 minutos. Você vive preso em versões de si mesmo que só existem na sua cabeça. Acha que as pessoas ficam em casa analisando seus defeitos, suas falhas, suas escolhas, mas a verdade brutal é que elas estão ocupadas demais com as próprias vidas, com os próprios problemas, com as próprias inseguranças. E sabe o que isso significa? Você é livre. Livre para errar sem carregar o peso eterno do julgamento. Livre para mudar sem explicar para uma plateia que nem está prestando atenção. Livre para recomeçar porque ninguém está te observando tão de perto quanto você pensa. Desapego do medo do julgamento é perceber. As pessoas têm seus próprios dramas. Você é protagonista da sua história, mas coadjuvante nas delas. Faça este teste hoje. Quantas vezes você pensou profundamente sobre os erros e defeitos de outras pessoas? Provavelmente nenhuma. Eles fazem o mesmo com você. E isso te liberta completamente. E se as pessoas não estão tão focadas em você quanto imagina, também não estão tão gratas quanto você espera. O que nos leva à próxima verdade brutal. Você vive apegado a uma ilusão perigosa, a ilusão da troca justa. Acredita que se ajudar, será ajudado, que se for leal, receberá lealdade, que se amar, será amado na mesma intensidade. Mentira. A maioria das pessoas só lembra de você quando precisa, não quando você precisa. Você pode estar ali por anos, sempre disponível, sempre presente, sempre ajudando. Mas no dia que você precisar e estender a mão, vai descobrir quantos realmente se importam. E esse número vai te decepcionar. Schopenhauer já alertava: esperar gratidão é o caminho mais garantido para a decepção. Porque você criou um contrato emocional que a outra pessoa nunca assinou. Você deu esperando receber, e quando não recebe, se sente traído, mas ninguém te traiu. Você apenas se apegou a uma expectativa irreal. Desapego não significa parar de ajudar. Significa ajudar porque isso reflete seus valores, não porque espera retorno. Quando você solta a expectativa de reciprocidade, suas ações se tornam puras. Você faz o bem porque escolhe, não porque negocia. Ajude quem você quiser ajudar, mas não conte com retorno. E quando ele não vier, não se sinta traído. Você não fez um contrato, você fez uma escolha. E escolhas livres não cobram. E se você não pode contar com reciprocidade, se as pessoas não estão tão focadas em você, se até suas conexões têm prazo de validade, então o que sobra? Você. E aqui está a verdade que mais assusta e mais liberta ao mesmo tempo. A maioria das pessoas tem pavor de ficar sozinha, por isso aceitam companhias tóxicas, relacionamentos mornos, amizades vazias. Qualquer coisa é melhor que o silêncio da própria presença, mas esse apego ao medo da solidão te transforma em prisioneiro de quem não te valoriza. Existe uma diferença profunda entre solidão e solitude. Solidão é um estado externo, você está fisicamente sozinho. Solitude é um estado interno, você está em paz consigo mesmo. A maioria vive fugindo da primeira sem nunca encontrar a segunda. Quando você aprende a estar bem sozinho, ninguém mais tem poder de te manipular com a ameaça do abandono. Você não aceita migalhas de atenção, não tolera desrespeito por medo de ficar só. Você escolhe companhia, não precisa dela. E essa é a maior autonomia emocional que existe. Solidão se torna um laboratório de autoconhecimento. É ali, sem distrações, sem máscaras sociais, sem performances, que você finalmente se encontra. E muita gente evita isso a vida toda porque tem medo do que vai descobrir. Faça este teste. Passe 24 horas sozinho, sem redes sociais, sem séries, sem distrações digitais. Apenas você e seus pensamentos. Se isso te apavora, você está dependente demais de validação externa. E essa dependência te aprisiona.
Se você chegou até aqui, essas verdades já começaram a incomodar. E isso é bom. Desconforto é sinal de que algo está acordando em você. Se este vídeo está fazendo sentido, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você não vai encontrar motivação vazia. Vai encontrar verdades que transformam, mesmo que doam antes de libertar. Deixe seu like se você está sentindo algo real. E comente abaixo. Qual dessas 5 primeiras verdades mais mexeu com você? Quero saber. Ainda faltam 5 verdades. E elas vão ainda mais fundo. Vamos falar sobre mortalidade, sobre o passado que te prende, sobre limites que você não estabelece, sobre sofrimento que você cultiva e sobre a ilusão de que alguém vai te salvar. Prepare-se, porque o que vem agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Vamos continuar. E se todas as verdades anteriores te incomodaram, esta aqui vai ao ponto que a maioria evita a vida inteira. Você vai morrer. E provavelmente mais cedo do que gostaria de admitir. Você evita pensar na morte. Empurra esse pensamento para longe como se ignorá-lo fosse te proteger. Mas esse apego à ilusão da imortalidade te faz viver como se tivesse tempo infinito. E não tem. Marco Aurélio, imperador de Roma, meditava diariamente sobre a morte. Não para deprimir, mas para priorizar. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Isso não é mórbido, é libertador, porque quando você aceita que o tempo é finito, para de desperdiçá-lo com apegos inúteis. Quantas preocupações você carrega hoje que no seu leito de morte vão ser completamente ridículas? Apego a impressionar pessoas que vão te esquecer. Apego a acumular coisas que vão ficar aqui. Apego a ressentimentos que não terão a menor importância quando seu tempo acabar. A consciência da mortalidade te força a fazer a pergunta mais importante de todas. Isso que estou fazendo, isso que estou carregando, isso que estou priorizando, importa realmente? Faça este exercício agora. Escreva seu epitáfio. O que você quer que digam sobre você quando você se for? E então pergunte-se com honestidade brutal. Você está vivendo de acordo com isso? Ou está apegado a trivialidades que não estarão gravadas na sua lápide? E se o tempo é limitado, se a morte está mais perto do que você admite, então onde você está vivendo? No presente? Ou mentalmente preso em um passado que não volta? Você está vivendo em 2015, em 2010, em 1995, repassando conversas que já acabaram, remoendo erros que não podem ser desfeitos, lamentando escolhas que já foram feitas. E enquanto você faz isso, o presente escorre pelos seus dedos. Apego ao passado é recusa de aceitar que aquilo acabou. Você não pode mudar o que aconteceu. Nenhuma quantidade de ruminação mental vai reescrever sua história. Mas você pode escolher quanto poder esse passado tem sobre você hoje. Cada minuto que você gasta revivendo o passado é um minuto roubado do futuro. E a ironia cruel é que você reclama de não ter tempo, de não conseguir avançar, quando na verdade está desperdiçando a vida inteira olhando pelo retrovisor. Nostalgia se disfarça de reflexão. Você acha que está processando, quando na verdade está apenas fugindo. Fugindo do desconforto de estar presente, fugindo da responsabilidade de construir algo novo. O passado só serve se ensina. Se aprisiona, precisa ser solto. Identifique agora 3 situações do passado que você ancora diariamente. Aqueles, se eu tivesse, por que eu não? Eu deveria ter. Reconheça que você já extraiu tudo de útil disso. Solte, conscientemente. Em voz alta, se for preciso. Isso acabou. Eu sigo. E se você está preso ao passado, também está entregando o presente. Não apenas para memórias, mas para demandas alheias que você aceita sem questionar. Você está doando tempo, energia e atenção para as demandas dos outros enquanto seus próprios sonhos morrem de inanição. Você diz sim quando quer dizer não. Aceita compromissos que não quer. Ajuda quem não te prioriza. Tudo isso apegado à imagem de ser o bonzinho, o prestativo, o sempre disponível. Maquiavel disse algo brutal, mas verdadeiro.
Quem tenta agradar todos acaba não agradando ninguém, nem os outros porque suas entregas são vazias, nem a si mesmo porque está traindo suas próprias necessidades. Cada vez que você diz sim quando sua alma grita não, você está se traindo, e a culpa te manipula. Se eu não ajudar, sou egoísta. Mentira. Limites não são egoísmo, são autorrespeito, são reconhecer que seu tempo é finito e precioso. Seu tempo é a única moeda que você nunca recupera. Cada minuto dado a quem não te prioriza é minuto que vai faltar para quem realmente importa, incluindo você, seus sonhos, seus projetos, sua paz. Próxima vez que alguém te pedir algo, antes de responder automaticamente sim, faça esta pergunta: dizer sim a isso é dizer não a quê em mim? A resposta vai te mostrar o custo real da sua disponibilidade irrestrita. E quando você vive dizendo sim para todos e não para si mesmo, quando carrega o passado e desperdiça o presente, algo inevitável acontece. Você sofre. Mas aqui está a diferença crucial que a maioria não entende. A vida machuca. Perda, rejeição, fracasso. Isso é inevitável. Faz parte de estar vivo. Mas há uma diferença profunda entre sentir dor e se apegar ao sofrimento. Dor é o que acontece com você. Sofrimento é o que você faz com essa dor. Você cultiva suas feridas. Conta a mesma história de como foi injustiçado 500 vezes. Usa a dor como identidade. Sou alguém que sofreu isso, aquilo outro. E sem perceber, o sofrimento vira quem você é. Não o que você passou, mas quem você escolheu ser. O estoicismo ensina algo revolucionário. Você não controla o que acontece, mas controla como responde. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Apego ao sofrimento te dá uma falsa sensação de controle. E atenção, as pessoas te consolam. Você tem uma história para contar. Vira a vítima perpétua, mas essa identidade te paralisa. Dor ensina. Sofrimento apenas aprisiona. Identifique agora uma história de dor que você conta repetidamente. Pergunte-se com honestidade brutal: ainda estou aprendendo com isso ou apenas me apegando? Se for apego, se for identidade, solte. A narrativa não serve mais. Você não é suas feridas. E se você não pode se apegar ao sofrimento, se precisa soltar o passado, se o tempo é limitado e ninguém vai retribuir na mesma medida, então o que sobra? A verdade final, a mais dura e a mais libertadora de todas. Não vem ajuda. Ninguém vai te resgatar. Ninguém vai resolver seus problemas. Ninguém vai consertar sua vida. Você está esperando o parceiro ideal que vai te completar, o emprego perfeito que vai te realizar, o momento certo que vai finalmente chegar. Alguém que te entenda completamente e salve você de si mesmo. Essa espera é o maior apego de todos, apego à fantasia do salvador externo. E enquanto você espera, a vida passa. Você terceiriza sua felicidade, sua realização, sua responsabilidade. Nietzsche disse: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas esse porquê tem que vir de dentro, não de um emprego, não de um relacionamento, não de circunstâncias externas, de você. Quando você solta da expectativa de resgate externo, algo assustador acontece. Você assume comando total. Isso dá medo, porque não há mais para quem passar a culpa, não há mais desculpas. Você é o único responsável, mas também é o único capaz. Complete esta frase agora: eu vou começar a viver plenamente quando. O que vier depois desse quando é seu apego, é sua prisão. Corte. Não existe quando, existe agora. E você sozinho tem tudo o que precisa para começar hoje. Essas foram as 10 verdades. Relacionamentos que expiram, pais que machucam mesmo amando, ego que te prende, reciprocidade que não vem, solidão que liberta, mortalidade que clareia, passado que aprisiona, limites que faltam, sofrimento que você cultiva. E a verdade final: ninguém vem te salvar. Desapego emocional não te torna frio, te torna livre. Livre para amar sem se perder. Livre para cuidar sem se destruir. Livre para sentir sem se afogar. Se inscreva no canal para mais verdades que libertam.
Deixe seu like se algo mudou em você. Comente qual dessas verdades você vai aplicar primeiro. Compartilhe com quem está preso em apegos destrutivos. Você não precisa carregar tudo. Solte o que não serve mais. Sua paz vale mais que qualquer apego. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.